Dando sequência no nosso Upgrade Guide do Themesis 1.2 para 1.3.1, no vídeo de hoje a gente vai fazer a atualização do tema, na verdade, né, do tema do Themesis. A gente vai fazer a atualização do banco de dados e do framework. Esse vídeo aqui é recomendado justamente para alguém que já tem um projeto rodando em 1.2 e quer fazer essa migração para 1.3. E aí a gente vai lidar com os requisitos e com as técnicas necessárias para alcançar esse objetivo. Lembrando que quando você faz a instalação, a atualização do Themesis, ele cria um Themesis Theme, ou seja, ele cria um tema padrão, que se você estiver começando o projeto do zero, você não tem necessidade de assistir esse vídeo, já que você já pode começar direto deste novo tema. Mas vamos lá, sem enrolar muito mais, a gente tem aqui no nosso iTerm, eu estou aqui dentro de Themes, eu tenho dois temas, como eu comentei com você, o TH12, que é o que está 1.2, e o Themesis Theme, ok? Que é o que ele instalou recentemente quando eu fiz a atualização. Eu vou abrir essa pasta aqui no nosso Sublime, e aí vamos lá. Os primeiros itens que ele pede são os seguintes. A gente vai remover a pasta Bootstrap dentro de Themesis 12, certo? Então eu vou deixar aqui lado a lado. A gente vai copiar o arquivo dentro de Themesis Theme Functions para TH12, certo? Então se a gente olhar aqui, o Functions foi atualizado com o conteúdo deste arquivinho aqui, ó. Beleza? Próximo ponto é a gente remover todo tipo de arquivo index que tenha dentro do nosso tema. Se eu der aqui uma busca, por exemplo, a gente vai ver que são dois arquivos, um no tema novo e um no tema antigo. Por sinal, esse boot aqui a gente vai precisar remover, tá? Mas o que ele está referenciando no guia de atualização é se você tem qualquer tipo de arquivo placeholder de index.php em alguma pasta ou em algum item dentro do seu tema antigo, você remove esse index.php porque não tem mais essa necessidade. E aí a gente só vai manter esse index.php da raiz do nosso tema. A gente vai criar uma pasta languages dentro de, deixa eu até já entrar dentro de Themesis 12, então make dir languages, certo? Eu já sei que a gente vai ter que criar a pasta dist, que vão ser as distribuições, então eu já vou entrar dentro de dist e criar CSS e criar JavaScript e por fim criar images. Ele também vai pedir que a gente mova o que está dentro de resources, assets, para cá. Resources, assets, para cá. Eu movi para a pasta de cima. Então é move assets para dentro de Themesis 12. Ok, então aqui a gente vai ficar com uma pasta chamada assets, que vai conter os nossos arquivos CSS, images e JavaScript. Uma pasta dist, que vai ser a parte de distribuição dos arquivos compilados para distribuição. A pasta language, que vai tomar conta toda a parte de tradução do nosso tema. Resources e testes, ok? Dentro de resources, a gente vai ter que criar uma pasta chamada providers. Então já vou fazer aqui make dir resources providers. Beleza? Ele faz um comentário, porque nessa nova versão do 1.3 a gente sabe que ele está utilizando bastante group tasks e task managers em JavaScript. Então se a gente olhar aqui nesse Themesis Theme, a gente vai ver dois arquivos importantes. O webpack.config.js, tá? Esse arquivo aqui é importante se a gente for trabalhar com o gulp, então eu vou criar aqui webpack.config.js. E ele também tem o arquivo package.json, então eu vou dar um copy Themesis theme package.json para th12. Então a gente tem aqui nosso package igualzinho ao que a gente tem no novo tema, nesse Themesis theme, e aqui ele vai ter todas as ferramentas de otimização de workflow, desde browser sync até compilador de styles, de Sass, PostCSS, enfim.
uma série de itens necessários para a gente acelerar o nosso processo de trabalho. Eu particularmente não gosto, até porque se a gente for pegar aqui o gulp file, que é outro arquivo que a gente tem que copiar, eu vou até copiar agora, gulp file para TH12, são muitas tasks e começa para mim entrar num nível que acaba ficando fora de controle. Ele tem compilador de styles, eu sei que é uma coisa para a gente customizar em cima do que ele já provê, mas eu acho que esse não é o caminho, dar todas as ferramentas e a pessoa tirar as ferramentas. Eu acho que é sempre melhor fazer uma coisa em cima do escopo, em cima da demanda do nosso projeto. Mas enfim, sem enrolar muito mais, a gente já moveu os nossos assets, já criou a pasta dist, já copiou o nosso package, já copiou o nosso gulp file e também copiou o webpack.config, correto? Então a gente já tem todas essas partes das ferramentas. Ele comenta que o gulp que a gente copiou agora não é necessário se você já tiver um ambiente em gulp no seu tema, mas se você não tiver, ele recomenda você utilizar justamente porque nesse gulp file ele já faz todo o tratamento dos arquivos, das imagens, dos assets, enfim, para o nosso tema compilar da maneira ideal. Bom, a gente tem um helper chamado Themes Assets, que ele pede para a gente procurar qualquer referência que a gente tenha a esse helper, tá? A gente não tem porque o nosso arquivo está cru, mas se a gente tiver em Welcome Scout, geralmente a gente utiliza ele nessas situações, onde a gente coloca Themes Assets, aí css, app.min.css, entendeu? Então isso aqui é um helper de localização. O que a gente vai precisar fazer? Como agora a gente trabalha não só com tema, mas também com plugin, a gente precisa passar themes, theme assets, ok? Então é procurar qualquer utilização desse helper dentro do nosso projeto e fazer a atualização devida. Ele pede para a gente renomear dentro de resources, config, application para theme. Então, em vez de application.config, vai ser theme.config.php. E aí ele pede para a gente também atualizar o conteúdo deste arquivo antigo, então aqui em config theme, para este novo arquivo de configuração, certo? Ele também pede para a gente copiar esse arquivo providers. Então, vamos criar aqui dentro de config um novo arquivo chamado providers.config.php, sem muita dor de cabeça quanto a isso. E aí, dentro de providers, a gente vai criar a pasta, que na verdade a gente já tinha até criado, e a gente vai copiar um arquivo que tem dentro de providers, aqui, esse routing service.php. Então vamos lá, routing service.php, colado, sem nenhuma dor de cabeça. Já temos aqui o que é o serviço que vai lidar com o namespace dos controles e das rotas. Então, por padrão, as rotas, quando a gente vai digitar aqui, por exemplo, routes.php, aqui ele está retornando um callback, mas se a gente quiser retornar nominado, vamos dizer então uses pages controller, o método index, isso aqui significa que ele está fazendo um apêndice, vamos dizer assim, em todas as rotas que estão aqui no routes para fazerem parte desse namespace aqui, ó, Themes Controller. Certo? Por que esse Themes Controller? Porque se a gente for ver aqui, ó, nosso loading antigo, ele carrega tudo como se fosse entre aspas, um namespace raiz. Agora a gente está definindo cada um deles. Então, a gente vai vir aqui, ó, e copiar o conteúdo do arquivo loading.php para esse novo loading.php. Aqui ele está fazendo um mapeamento, né, falando que tudo que tiver dentro de resources controllers vai fazer parte desse namespace, a mesma coisa o models e a mesma coisa os providers, certo? A gente precisa atualizar os nossos controllers, tendo em vista que a gente não tem mais o base controller. Então se a gente tiver em resources, controllers, base controller, isso aqui não vai existir mais. Tá? A gente vai fazer isso daqui. Isso aqui, como eu fiz lá, vou chamar ele de Pages Controller.
Eu vou até fazer a public function. Eu vou fazer o método index que eu tinha comentado lá, justamente porque depois a gente consegue testar se a aplicação está funcionando certinho. Então, return view welcome, se a gente vier nas rotas, é isso aqui que a gente definiu, page controller index. A gente só precisa fazer duas coisas agora. Primeiro, renomear esse arquivo. Vou fazer um rename em vez de salvar outro arquivo. Então é pages controller. Opa, escrevi controller duas vezes. A gente vai precisar usar o namespace, então namespace vai ser themes controller, que é a mesma coisa que a gente definiu, é theme na verdade, controllers. E aí a gente vai ter que fazer o import desse base controller, que ele agora é uma classe dentro do framework. Então aqui a gente pode pegar de exemplo o caminho, ó, Themesis route base controller, certo? Então o base controller já está puxado, o nosso pages controller está criado, a gente já definiu o namespace necessário, tá, para fazer rodar a nossa aplicação. Ele recomenda, se você quiser usar um namespace diferente, você pode fazer a configuração disso aqui no Routing Service, certo? E aí você vai atualizando os seus namespaces conforme a demanda da sua aplicação, né? Então, aqui, por exemplo, se for um namespace diferente, você também vai fazer toda essa migração necessária. O nosso base controller, como eu disse, ele não tem mais a necessidade de ser criado, aquele setup método já vai estar dentro desse arquivo aqui. Então a gente já pode, se for no nosso caso, se a gente vai retornando tudo por callback, em tese essa classe aqui nem tem necessidade, certo? Vou fechar esses arquivos todos aqui. Ele pede para a gente fazer uma busca por Themesis text domain. Vamos ver se tem bastante, são 5 aparições, se eu não me engano, não mais, são 10 aparições em 3 arquivos, então a gente tem que substituir isso por theme text domain. Dá um replace, se eu não me engano é no arquivo de sidebar, isso, sidebar, menu e welcome. Se a gente também estiver usando a constante de session nonce name ou a nonsection, a gente precisa atualizar ela para um nonce próprio, né? A gente tem que criar, no caso, um nonce, porque essas constantes elas foram depreciadas, tá? Foram removidas. Assim como o método getSlug dentro da classe postType. Então antes a gente podia fazer um postType getSlug, agora a gente só precisa retornar isso como get e aí passar o nome nosso slug, books, por exemplo, certo? Além disso, o método checkboxes da classe form também foi depreciado, então quando a gente tinha isso aqui em favor do checkbox, tá? É uma coisa simples, mas é importante fazer a verificação se não faltou alterar nada quanto a isso, porque vai quebrar o código de vocês. Aqui nas views a gente pode trabalhar agora com Twig, com PHP simples ou com Blade. Então esse Scout aqui ele vai precisar ser renomeado para welcome.blade.php. E lembrar que no Laravel, quando a gente trabalha com Laravel, a gente tem duas maneiras de retornar conteúdo. As duas chaves elas vão retornar e escapar os valores, e as chaves com a exclamação ela vai printar o valor. Então, de acordo com a nossa demanda, para evitar, por exemplo, que conteúdo em HTML seja escapado, que nem no corpo de um post, a gente precisa fazer atualizar de acordo com a demanda que a gente espera, né? Se você estiver utilizando o template do Themesis, aquele page, Themesis page template, precisa ser atualizado em detrimento da utilização
nessa versão 1.3 do sistema de templates do próprio WordPress. Então no Themesis 1.3 não se usa mais a classe, ou não se usa mais essa referência ao page template do Themesis, sim ao WordPress. Então uma vez que a gente atualizar o código e não chamar mais underline Themesis page template, sim underline WP, underline page, underline template, a gente faz a atualização do banco de dados. Foi aquela última atualização que eu fiz no vídeo passado, fazendo um search nas meta keys e nos meta values do post meta. Então basicamente é isso. Vamos fazer uma recapitulada. Primeiro é remover o bootstrap, segundo é copiar o functions, terceiro é remover qualquer tipo de index.php em algum placeholder que tenha, assim como deixar o index.php limpo dentro do nosso tema antigo, esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, tirar aquela chamada, aquele boot que ele dava, adicionamos as languages, adicionamos os assets na home, a dist também com as 3 pastas internas foram criadas, copiamos o package, copiamos o gulp file, copiamos o webpack config, substituímos qualquer tipo de Themesis assets, certo? No application config a gente mudou para theme config, a gente atualizou o theme config para a versão mais recente, copiou o conteúdo do providers.config, criamos a pasta providers e, por suposto, criamos também o arquivo dentro dela, o routingservice.php. Atualizamos também o loading.config, tendo em vista aquela alteração. Uma coisa que eu acho que eu não citei, ele pede para a gente fazer uma busca por todos os lugares que a gente tem a Themesis, path, theme. Vocês vão ver aqui que ele vai retornar um exemplo. Esse exemplo aqui ele está chamando o dist, a pasta dist. No caso, a pasta dist ela fica fora de resources. Mas anteriormente na aplicação, a gente costumava usar este caminho aqui para referenciar tudo que tinha dentro de resources. Ou seja, antes a gente, na raiz, a gente só tinha resources, bootstrap e tests. Então as coisas elas não ficavam na home do tema. Agora a gente precisa, quando for citar, quando a gente for utilizar qualquer coisa que seja dentro de resource, a gente precisa passar theme resources. Certo? Que nem aqui em cima ele está passando as views, por exemplo. Enfim, continuando nossa recapitulação, a gente atualizou os nossos models para namespace, então na verdade a gente não fez isso, mas aqui ficaria theme model. A gente atualizou dos controllers, certo? No caso a gente tem um controller. A gente fez a mudança daquele arquivo routing service. A gente atualizou o nosso resource, na verdade, nosso routes de acordo com a demanda, que foi aquilo que eu comentei. No routes, antes a gente precisava passar todo o caminho, então precisava ser theme, blá blá. Agora não precisa mais. Nosso base controller foi atualizado. A gente mudou todos os themes stacks também. Tiramos o session nonce. Eu expliquei a questão do post type, get slug e também do form checkboxes. E também renomeamos, na verdade, os arquivos .scout para .blade. Como a gente não usava page template, a gente não teve que fazer essa atualização, mas também expliquei como deveríamos prosseguir. Tudo salvo, tudo certinho, eu vou fechar todos esses arquivos aqui, na verdade eu preciso salvar esse aqui. Vamos aqui no nosso gestor. Eu tenho aqui, ó, Themes TH12, eu vou ativar ele e vamos ver se está funcionando. Não está funcionando, então ele está falando que Theme Controllers Page Controller não existe. Eu escrevi aqui errado, é Theme Controllers, e agora está funcionando certinho. Beleza? Esse vídeo é a finalização da parte de migração, a gente já pode então tratar diretamente dos itens da nova versão e prosseguir com a nossa série e com os itens do Themesis 1.1, 1.3.1.